de abertura de concurso público para a formação do contrato de concessão da gestão e exploração do Centro Cultural da Malaposta. Como sabem, desde a extinção da Municipália, que têm sido enormes os constrangimentos para a gestão, portanto, daquele equipamento. Recordo que por diversas vezes até os técnicos o manifestaram em reuniões de Câmara, cada vez que apelavam a vários, que eram interpelados. Como sabem, não existe no mapa pessoal do município pessoal profissionalmente apto para garantir aquele tipo de atividade e para aquele tipo de gestão do equipamento daquela natureza. Portanto, urgia encontrar-se uma solução de gestão que permitisse a garantia entre o interesse público cultural e que se coadunasse com a necessidade de uma programação cultural diversificada e de qualidade. Portanto, além do município não dispor de recursos humanos para ficar adstritos àquele equipamento, os constrangimentos de ordem financeira que hoje existem na administração local impedem uma gestão funcional do equipamento daquela natureza à escala global que se podem rentabilizar e tornar aquele equipamento mais rentável, mais funcional e mais adaptado aos dias de hoje. Portanto, Sr. Vereador Edgar Valles. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Quero começar por apresentar as minhas desculpas ao Sr. Vereador Rui Francisco. Há cerca de 2 reuniões de Câmara atrás, o Sr. Vereador questionou-me se estava a ser pensado alguma coisa para o modelo de gestão da Malaposta e, na altura, terei respondido que não e, por isso, peço-lhe desculpa. Pensei e justifico, pensei que este processo levaria mais algum tempo a chegar à reunião de Câmara. Felizmente precipitou-se tudo bastante rápido. Dizer-lhe também que o que deveria ter respondido na altura era que, de facto, desde o momento da extinção da empresa municipal e desde o momento em que assumimos aquele espaço, naturalmente começámos logo a pensar em todas as possibilidades que tínhamos pela frente. Foi uma aprendizagem totalmente a partir do zero, tal como o Sr. Vereador Paulo César Teixeira também o fez e a sua equipa no que toca às piscinas municipais. Também a equipa da Divisão de Cultura teve de se adaptar a esta nova realidade e logo na altura, desde essa altura que estamos a pensar e a ponderar em todas as possibilidades que estavam ao nosso dispor. Aproveito também para saudar a equipa e as 2 chefes de divisão da Divisão de Cultura que desde o início agarraram com unhas e dentes aquele espaço, pese embora as dificuldades que o Sr. Presidente da Câmara enunciou quando apresentou o ponto. Não temos diretor artístico, o que dificulta bastante a programação artística do espaço. Também os operacionais que nos fazem mais falta no espaço são precisamente aqueles que optaram pela indenização e pela saída, nomeadamente os técnicos de som e luz, e que encarecem toda a despesa que temos com aquele equipamento. Dizer-vos que, ponderada que foi durante os últimos tempos todas as hipóteses possíveis, optámos pela concessão por 3 anos mais um, portanto 3 anos com mais um ano renovável e mais um segundo ano renovável também. Em traços muito gerais, explicar-vos e depois, naturalmente, aguardar as questões que sejam colocadas, mas dizer-vos que o concessionário ficará responsável por produzir e realizar toda a programação de cariz artística e cultural, bem como colaborar com o município de Odivelas nas iniciativas na área cultural, educação, juventude e apoio social que sejam convergentes com o objeto da atividade do concessionário, bem como também, e isso vai ficar salvaguardado no próprio caderno de encargos, disponibilizar ao município de Odivelas o espaço para conferências ou outras iniciativas da própria Câmara Municipal, desde que efetuadas no início de cada ano,
tal como também mencionar expressamente o apoio do município de Odivelas em todas as produções gráficas, suportes gráficos de promoção ou divulgação das suas atividades. Outra das questões que fica salvaguardada neste caderno de encargos é o número de espetáculos mínimos que exigimos ao concessionário. Podem ser mais, isto penso que seja, não tenho a certeza, é um dos fatores de ponderação na classificação final. Exigimos no mínimo 2 espetáculos de cariz infantil-juvenil para a programação regular, 10 espetáculos para a programação cultural infantil do serviço educativo durante o ano letivo de outubro a julho, 2 espetáculos de grande produção no auditório principal, 3 exibições de cinema infantil-juvenil, 3 exibições de cinema documental, bem como um concerto musical. Da nossa parte, o preço que propomos é um valor anual de 280.000 euros. Dizer-vos também que todo o pessoal, neste momento afeto ao espaço Malaposta, será integrado na Câmara Municipal e que a cafetaria também integra este caderno de encargos. Peço apenas uma nota e uma alteração ao documento, a votação. No caderno de encargos, na cláusula 11ª, a linha D, a linha D, proponho nova redação a terminar em Centro Cultural da Malaposta, portanto, linha D, proceder ao pagamento da apólice de seguro referente ao Centro Cultural da Malaposta, bem como também a alteração mais à frente no anexo C, número 9, a linha D. Isto porque o que toca no que respeita aos seguros das paredes, do que é o edifício que caberá à Câmara Municipal, o seguro relativo às iniciativas que lá ocorram será da responsabilidade do concessionário. Obrigado. Quando há 15 dias, há 2 reuniões de Câmara, nós colocámos objetivamente a questão, o Sr. Vereador respondeu da forma que respondeu, eu aceito as suas desculpas, mas não há nada para desculpar. O Sr. Vereador não disse porque não quis dizer. Pronto. E isto na política é assim, umas vezes fala-se infelizmente, fala-se com frontalidade e com objetividade, e eu até entenderia, Sr. Vereador, se o Sr. Vereador tivesse dito na altura que a Câmara estava a preparar uma operação para o equipamento, mas que não iria adiantar pormenores sobre isso. Porque isso faz parte das regras do jogo e da negociação. Agora, o Sr. Vereador disse-me de forma muito cristalina que não se passava nada. E isso eu não esquecerei. Quanto à questão em concreto, eu queria começar por colocar 2 ou 3 questões, se o Sr. Presidente me permitisse, e que têm a ver com a forma. Antes de irmos para as outras questões de cariz, naturalmente mais político. Mas também prometo que não vos vou tomar muito tempo com esta questão. Primeira questão, internalização dos trabalhadores. A lei que determinou a internalização destes trabalhadores está feita no sentido de que esta internalização deve ser assegurada para assegurar os serviços internalizados também. Ou seja, aquilo que eu queria perguntar é se, do ponto de vista jurídico, a Câmara está perfeitamente tranquila quando internaliza um conjunto de trabalhadores para assegurarem serviços que também são internalizados, não é? E isso justifica a internalização dos trabalhadores e, passado algum tempo, eles são afetos a outras unidades orgânicas, fazendo outras coisas quaisquer, não é? Eu não sei se isto é tão claro assim, ou se justifica do ponto de vista daquilo que é os fundamentos da lei, os pressupostos da lei, que determinaram precisamente essa internalização. Porque, convenhamos, não é? São 7 ou 8, mas podiam ser 100 funcionários. E a Câmara agora tinha 100 funcionários, que por via de uma alteração de paradigma relativamente àquilo que conceptualizou para a gestão do equipamento, que foi a internalização do serviço, agora não corresponde. Portanto, eu não estou muito seguro que
o enquadramento desta reafetação dos trabalhadores à luz daquilo que foi a lei que previu e considerou a internalização dos trabalhadores, a Câmara esteja muito bem. Portanto, esta é uma questão de forma que eu não podia deixar de colocar. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu creio que esta decisão, esta orientação, esta proposta configura, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da defesa do interesse público, um erro crasso deste Executivo. E digo isto porque, independentemente do modelo de gestão escolhido até agora para a gestão daquele equipamento, a Câmara Municipal, mesmo por via da empresa municipal, a Câmara Municipal tinha, efetivamente, um controle sobre a gestão de um equipamento que é nada mais, nada menos que o equipamento de referência da cultura do concelho, que é um instrumento valiosíssimo na promoção da cultura do concelho e um instrumento de dinamização do projeto cultural da Câmara, uma coisa que nós falámos há muito tempo, mas não sabemos bem o que é. Mas, efetivamente, o projeto cultural da Câmara, durante muito tempo, assentou no Teatro da Malaposta. Depois, naturalmente, os serviços da cultura faziam mais algumas coisas e muitas coisas e coisas com muito interesse. E a CDU sempre defendeu que aquele equipamento, por considerarmos estratégico, devia precisamente ser a sua gestão, a sua rentabilização, devia ser precisamente, e por isso defendemos desde o primeiro momento, não por razões economicistas, mas por razões de orientação estratégica, que aquele equipamento estivesse ao serviço da Câmara. Mas estava eu a dizer que, mesmo por via da empresarialização municipal daquele equipamento, a Câmara tinha um controle. Não se enganem. Esta concessão a concretizar-se, a Câmara perde o controle sobre a gestão do equipamento. Nós todos vimos o caderno de encargos e todos vimos o que é que aquilo quer dizer, ou melhor, o que é que aquilo não quer dizer. E, em bom rigor, alguém aqui fica satisfeito com considerarmos que o concessionário realizar um X de espetáculos e atribuir uns bilhetes à Câmara? Isso defende-nos, isso protege-nos relativamente à prossecução dos objetivos de serviço público? Eu creio que não, até porque fica de fora aqui uma questão fundamental, que é a bilhética. A bilhética, as taxas e tarifas, porque nós lembramos que quando a empresa municipal, primeiro ao nível cultura e depois a municipália, as tarifas eram aprovadas na reunião de Câmara, conjuntamente com o seu plano de atividades. O Conselho de Administração era nomeado e proposto pela Câmara. Portanto, não nos enganemos, o que estamos aqui a fazer é, pura e simplesmente, desresponsabilizar-nos da gestão de um equipamento que é referência não só na cidade de Odivelas, não só no Concelho de Odivelas, mas, como dizia a ex-presidente da Câmara Municipal, um equipamento de referência na área metropolitana. Nós não ficamos com garantia sequer de que, do ponto de vista da dinamização cultural daquele equipamento, ela se cruze com os objetivos definidos pelo município. Bom, então porquê isto tudo? Isto tudo resulta de uma incapacidade gritante que a Câmara tem manifestado, e o Sr. Presidente ainda hoje o referiu e bem, na gestão do seu equipamento. Bom, há constrangimentos vários que têm a ver com a afetação dos recursos humanos técnicos e humanos necessários, mas há soluções. Há soluções. E nós não estudamos, a Câmara Municipal, não estudou e não aprofundou essas soluções, como a prestação de serviços continuados com empresas de especialidade na área do som e na área da luz, que é uma necessidade premente, porque ao nível da programação, eu devo-vos confessar que estou muito mais seguro, estava muito mais seguro, quando era a Divisão de Cultura, com as dificuldades várias que tinha, a promover os contratos, a procurar os parceiros, a proceder efetivamente à programação, do que no futuro. Porque eu tinha a consciência e tinha a certeza que, independentemente de se gostar ou não, e nós tínhamos aqui a oportunidade para discutir isso, a programação estava dentro daquilo que é o contexto da promoção cultural do Concelho.
Agora, as dificuldades vieram. Eu vou-vos ser sincero, eu acho que nós, quando ficámos com o equipamento, ficámos cheios de medo. E agora como é que se vai gerir uma coisa daquelas? E então, como o Sr. Vereador disse bem, desde o primeiro momento, vamos ver como é que entregamos isto a alguém que consiga gerir isto. Agora, nós não tínhamos dúvidas de uma coisa, nem nós garantimos, por esta via, que o Centro Cultural da Malaposta volta a ser um equipamento de referência no panorama cultural do concelho e, por outro lado, nós perdemos o rastro a isto. Sr. Presidente e Srs. Vereadores, vocês têm noção que o concessionário vai estabelecer uma política de preços social? Porque a cultura custa dinheiro. Nós sempre dissemos isto aqui. E por isso é que nunca evocámos motivos economicistas para defender a extinção da Odivel Cultura. Evocámos outros. Porque nesta Câmara ou noutra Câmara qualquer, a gestão do equipamento com aquelas características que o queiramos colocar ao serviço da população custa dinheiro. É um centro de custos. Vocês agora, de acordo com o caderno de encargos, definem que será 228 mil euros, 280 mil euros. Mas nós estamos a pagar, nós vamos pagar para uma coisa que nós, em rigor, não sabemos o que é. Sabemos que há um X de espetáculos infantis, há uma programação Y para aqui, e depois isto parece um caderno de encargos de obra. Mas se aparecer um concessionário a propor, ou se um candidato a propor que em vez de 10 apresenta 20, isso vai aumentar logo a ponderação da classificação. Estamos a falar de cultura, estamos a falar de projetos culturais, estamos a falar de programação que deve assentar naquilo que são as expectativas e os interesses da Câmara e dos seus munícipes. Isto não é uma cafetaria, em que aparece agora um candidato e diz, em vez dos 280 mil eu aceito 260 mil e vou gerir isto. E depois como é que ele vai gerir? Só ele diz respeito, porque isso foge-nos completamente ao controle. Por isso é que eu digo que, não tendo tido nós a vontade, deixem passar o termo, e quando digo nós, a Câmara Municipal, a vontade de aprofundar soluções que garantissem a produção de atividade cultural naquele equipamento, nós perdemos isto. E perdemos para 3 anos com a possibilidade de serem 5. E eu acho que isto reverte-se de aspectos muito gravosos. Aquela casa tem uma história que desde a AMAS Cultura ligava os municípios à gestão, depois passou para a Odivel Cultura, depois passou para a Municipália, e é interessantíssimo. Os estudos de viabilidade económica então são uma delícia. É que a mesma empresa que fez o estudo de viabilidade económica, que defendia que a Municipália era a solução certa para ali, agora vem dizer que não, que a solução da Municipália revelou-se do ponto de vista económico. Portanto, perdoem-me, desvalorizo completamente estes estudos de viabilidade económica, porque, quer dizer, basta ver isto, não é? Então, há anos a solução era a empresa municipal, com ganhos de escala, porque jogávamos aqui também com as piscinas, etc, etc. Era a salvação da coisa, e agora já não é? Revelou-se desastrosa do ponto de vista económico. Sr. Presidente e Srs. Vereadores, esta Câmara tem que assumir definitivamente a cultura até como um espaço que já foi desta Câmara. Um espaço de afirmação de uma política cultural, tem que assumir isso com os seus custos. E, portanto, os seus custos podem ser 280 mil, podem ser 400 mil, desde que sejam escrutinados e acompanhados e validados politicamente por esta Câmara. A bancada da CDU nunca dirá nada sobre o investimento na cultura. As questões de ordem mais prática e que parecem justificar esta solução, nós achamos que havia outras soluções. Nós achamos que devia-se ter considerado, por exemplo, e nunca foi considerado, a contratualização de uma empresa com direção artística para a prossecução dos objetivos que a Câmara define, com um plafond anual. Isto é feito em outras câmaras, como os senhores sabem, mas a concessão de todo o equipamento, depois temos direito a uma empena, nem se diz qual é, uma empena para publicidade. Todo o equipamento com as potencialidades que aquele equipamento oferece, seja presidentes, seja vereadores,
Achamos que, tal como no início do mandato, nós elogiámos aqui a decisão do acordo com a Câmara Municipal de Loures porque defendia o interesse público, eu particularmente acho que esta é a segunda decisão mais importante deste mandato, porque joga com muita coisa, joga com toda uma política cultural. Nós não acompanhamos toda a Câmara Municipal nesta decisão. Bem sei que hoje é só a abertura do concurso que estamos a votar e das peças concursais, mas naturalmente que, se eu lhe perguntasse agora quem é que está previsto candidatar-se a isto, os senhores diriam que não sabem, mas se calhar existirão interessados, e eu terminava, tendo a noção que vos tomei demasiado tempo, eu terminava dizendo que a bancada da CDU lamenta profundamente que esta Câmara, em vez de procurar criar condições para ter condições, aliás, para gerir os seus equipamentos, continue nesta senda de procurar soluções no privado, lá fora, para gerir aquilo que é seu da Câmara Municipal. E se estivéssemos a falar de uma cafetaria, ou se estivéssemos a falar de um outro equipamento, poderíamos olhar para o estudo de viabilidade económica e encontrar ali alguma sustentabilidade do ponto de vista e alguma razoabilidade do ponto de vista político. Tratando-se de um equipamento cultural, como é o Teatro da Malaposta, com a história que tem no nosso concelho, achamos que é um erro crasso, achamos que o movimento associativo cultural do município não poderá entender isto com bons olhos, e, a limite, os municípios também não. Vocês lembram-se que uma das coisas que nós discutíamos aqui muito era o custo social da Municipália. Até se recorreu à contabilidade analítica para se provar o que era a comparticipação da Câmara e o que era a comparticipação da empresa naquilo que eram os serviços prestados à população. E nós aqui sempre defendemos, nós não temos problema quanto à Câmara assumir a sua quarta parte de responsabilidade na promoção da cultura. Temo que, num futuro muito próximo, nós olhemos ali para o Teatro da Malaposta, quando passamos ali no Olival de Basto e no Senhor Roubado, e deixemos de considerar aquele como um equipamento que é nosso e que foi construído para ser nosso. Lamento muito, Sr. Presidente. Disse. Com uma palavra a dizer em relação à programação, que aliás também nós iremos fazer, mas no que toca ao modelo em que este processo é de facto efetuado, a palavra concessão assusta tanto que a transparência é zero. E, portanto, é exatamente aqui que nós nos distinguimos de todos os outros concelhos aqui à volta. É de facto num modelo de transparência que este concurso neste concurso se vai refletir. Obrigado. Naturalmente que não é a palavra concessão que nos assusta, é aquilo que ela representa do ponto de vista da repartição de responsabilidades de gestão entre, neste caso, o privado e o público. Ó senhor, quando nós cedemos a gestão de um equipamento desportivo, por exemplo, a uma coletividade, ninguém vem aqui acusar a Câmara de não ter transparência, porque não a sufragou, não a colocou a concurso. E o que acontece, como sabem, em Almada, é que há uma expressão de teatro muito forte, associativa, com quem naturalmente a Câmara tem com todas as outras estruturas associativas. E, portanto, estamos aqui a comparar aquilo que é uma cedência a uma entidade sem fins lucrativos, por exemplo, uma associação, como nós fazemos aqui em relação a alguns outros equipamentos. Com uma concessão a uma empresa é diferente e, portanto, a matéria da transparência aqui, o vereador não me acusou de falta de transparência neste processo. Aliás, eu não acusei a Câmara de falta de transparência neste processo. Entendamos, e ninguém pode ter percebido isso. Considerarmos que é um erro estratégico, naturalmente que sim. Considerarmos que, do ponto de vista daquilo que é a defesa do interesse municipal, não está garantido. Porque mesmo quando o Sr. Vereador faz comparação com outros concelhos, e é normal fazê-lo, e acho bem que tenha feito trabalho de casa, é preciso entender o contexto. É preciso situar o que é o Teatro da Malaposta no contexto do Concelho de Odivelas e o que são outros equipamentos e outros auditórios noutros concelhos onde existe muito mais, infelizmente para nós, que só temos, do ponto municipal, público, só temos aquele equipamento. O que obrigava a uma gestão muito mais
cuidada do ponto de vista daquilo que, tratando-se de único, a Câmara devia ter uma palavra, devia ter outra palavra a dizer. Mas, ó Sr. Vereador, porquê é que não abrimos um concurso para a concessão do auditório da Póvoa de Santo Adrião? Alguém que pegue naquilo, que recupere aquilo e que faça a gestão cultural. Era interessante. O equipamento está fechado há não sei quantos anos. Porque desses eles fogem porque é preciso fazer um investimento. Mas até lhe digo mais, não veio até aqui hoje. E o auditório da Póvoa de Santo Adrião era um equipamento cultural que ia complementar o Teatro da Malaposta. Isto para dizer que nós hoje, se não tivermos a Malaposta, não temos outro. E o Sr. Vereador sabe, um equipamento com características para uma produção de espetáculos como aquele, nós não temos outro. Sr. Vereador, eu não disse a cultura teve medo. Eu disse a Câmara e o Executivo, tanto assim é que desde o primeiro dia, como o Sr. Vereador diz, foi procurar outra solução. Porque nós sempre fomos sentindo que, de facto, existiam dificuldades. Existiam dificuldades na contratualização, existiam dificuldades inerentes à própria lei dos cabimentos, etc, etc. Mas, se a Câmara algum dia pensasse em evoluir para uma outra solução, nós sempre pensámos que era uma solução, primeiro, que garantisse que a programação era articulada com a Câmara Municipal, nomeadamente com o seu Serviço de Cultura. Segundo, que a Câmara tivesse sempre uma palavra a dizer, porque se trata de um equipamento de cultura, mas também comercial, nos preços praticados. E nós isso, neste momento, não temos e não vamos ter. O que nós conseguimos consagrar no caderno de encargos foi um número X de espetáculos. Nem sequer dizemos, quando nós aqui falamos muito do projeto educativo-cultural no âmbito do Teatro da Malaposta, eu quero pensar que aquilo tem a ver com aquilo que a cultura define como sendo o projeto educativo-cultural, que não são palavras vãs, não é? Projeto educativo-cultural, a Malaposta como âncora de um projeto educativo-cultural. Bom, eu creio que a cultura e o Sr. Vereador têm o cuidado escrupuloso de escolher os espetáculos que mais se adequam e que mais se adaptam à nossa população infantil juvenil, que tem em linha de conta aquilo que são os feedbacks da comunidade educativa, nomeadamente os professores, etc, etc. Nós estamos a evoluir para uma solução que são 20 espetáculos dirigidos à população infantil-juvenil. E pronto, e depois ele que os escolha. Percebe, vereador? A minha dificuldade é entender, mesmo quando outras câmaras contratam uma companhia de teatro ou até criam uma companhia de teatro residente, e essas também têm custos, sabem o que é que se vai lá fazer. E nós sabemos genericamente o que é que se vai fazer. Portanto, tenho que deixar aqui bem claro que, quando eu referi que o nosso receio foi, a Municipal extinguiu-se por força da lei, ao contrário daquilo que diz o estudo de viabilidade económica, diz que se extinguiu por falta de viabilidade económica. Não é bem isso, mas pronto. Tínhamos um problema, era um bom problema, porque tínhamos finalmente, no seio da cultura, a gestão do equipamento que é absolutamente essencial. Nós tivemos 1 ano e pouco a geri-lo e e a bancada da CDU nunca criticou a linha estratégica do ponto de vista da produção cultural. Nós aprovámos aqui, por unanimidade, centenas de espetáculos. E isso garantia o escrutínio e a vigilância deste Executivo relativamente ao que ali se fazia e que se perde. Sr. Vereador, para terminar, eu não são se são 6, 5, ou se é o Bolshoi que vem para aqui, não interessa. O que interessa é que são 280 mil euros por mês, por ano, 280 mil euros por ano, mais toda a gestão da bilhética que a empresa vai fazer, com a possibilidade de rentabilizar todos os outros espaços, o foyer, o auditório, etc. E isto tem um retorno comercial que pode ser interessante se quisermos que aquele equipamento seja uma coisa diferente do que é. As festinhas de anos, as festas de empresas, etc. Isso tudo pode-se realizar lá agora. Até agora nós achávamos que aquilo era... As festas de empresas, não. Porque eu tenho conhecimento, não. As festas de aniversário para crianças, sim. Mas desde lançamentos de livro, tudo,
Portanto, o concessionário tem à sua disponibilidade, sim, mas nós, é diferente. Nós escolhemos um espaço municipal para promover um livro de um escritor português, de um escritor do município, etc., ou termos um equipamento municipal para promover tipos de ações que, do ponto de vista até político, nós possamos não estar de acordo, não é? Não sei, o Mein Kampf está aí muito na moda agora com a recente reedição, não é? Isto é um exemplo que nem tudo o que se faz lá, ou o que se pode fazer lá, pode ser interessante na gestão do equipamento municipal. Portanto, eu acho que, do ponto de vista do nosso argumentário, deixámos clara a nossa posição relativamente àquele equipamento, à gestão daquele equipamento. A vida segue e, naturalmente, esta, garantidamente, não é uma discussão que damos aqui por terminada. Neste momento é, mas de futuro muito obrigado. Mais disto. Este é um processo que ainda tem que ir ao Tribunal de Contas, como é do seu conhecimento. Dizer-lhe que é muito complicado para uma divisão de cultura planear, portanto, um ano com os constrangimentos financeiros, quando de repente aparece, por exemplo, um projeto individual que é oferecido e que não existe condições face à legislação vigente, face aos fundos disponíveis para, por exemplo, contratar aquele espetáculo na hora que a Câmara não tem condições para fazer face a essas vicissitudes e face a estes constrangimentos, o que já não acontece se for o caso de outro tipo de modalidade. Portanto, existe depois aqueles constrangimentos do pagamento, que muitas companhias exigem quase o pagamento a posteriori do espetáculo, que, como sabem, os pagamentos na Câmara ocorrem algum tempo depois, e isto foi referido aqui por inúmeras vezes, até por técnicos, na vossa presença, e, portanto, isto tudo foi levado em linha de conta, e o Sr. Vereador Edgar Valles e toda a equipa ponderaram todos estes prós e contras, e, portanto, penso que este foi um debate clarificador. Penso que é uma questão, não relevando e não desvalorizando os argumentos que o Sr. Vereador Rui Francisco falou. Agora, há uma questão para mim que também fica clara. Existirão, e está no caderno de encargos, o acompanhamento da Câmara Municipal, existirão reuniões regulares, existirá uma monitorização de acompanhamento do trabalho que estará a ser realizado. Ou seja, que aquela companhia ou aquele grupo de artistas ou quem vier a ganhar o concurso não ficará em roda livre, sem qualquer acompanhamento, sem qualquer monitorização por parte da Câmara Municipal. E isto que fique bem ciente, acho que isto é importante. Portanto, tenho dito. Assim sendo, passamos então à votação. Uma nota final, dizer-lhe que o espaço da Malaposta está aberto a todos os escritores que querem lançar ali os seus livros e que continuará assim. E, portanto, vivemos num regime democrático, seja o Mein Kampf, seja o Capital, novas reedições terão naturalmente todas, de um ponto de vista literário, toda a abertura para estas apresentações. Não é? Exatamente, política, exatamente. Que o ponto foi aprovado com 7 votos favoráveis Hoje vai o tempo em que havia um código que tinha livros proibidos. Não, eu peço que então. Bom, peço então que o debate fique por aqui.